todas. Eu me chamo Elis Larice. Inicialmente, eu gostaria de cumprimentar todos que nos ouvem neste momento e gostaria também de externar a minha alegria, a minha felicidade de estar participando do segundo Simpósio Internacional Pan-Americano de Toponímia. Acredito que este seja um espaço extremamente necessário para que possamos discutir, dialogar e também conhecer aquilo que se tem produzido acerca da toponímia. O estudo de doutoramento que eu estou desenvolvendo no momento é vinculado à Universidade Estadual do Ceará, a UES, no programa de pós-graduação em Linguística Aplicada, sob a orientação do professor doutor Expedito Heloísio Ximenes. Então, o trabalho que eu vou apresentar aqui de forma muitíssimo resumida, por conta do tempo, está intitulado até o momento, né, porque como está em andamento e em estágio inicial pode haver mudanças. Está intitulado de Estudo Comparativo da Toponímia Cearense do Período Colonial à Contemporaneidade. Eu não vou aumentar a tela porque eu tive alguns problemas técnicos, mas eu acredito que esteja dando para ver. Então, a partir do título, nós já podemos perceber que o estudo se concentra em investigar a toponímia em documentos históricos, estabelecendo relação e um movimento de comparação entre a toponímia registrada nesses documentos históricos e a toponímia da contemporaneidade. O nosso objetivo é investigar o sistema toponímico do Ceará, vigente nas cartas de Sesmarias dos séculos XVII e XVIII. As cartas de Sesmarias, que são documentos de concessão de terra, são registros da organização do sistema sesmarial, que era colocado pela coroa portuguesa. Então, esses documentos eles foram escolhidos justamente porque eles são campos muito férteis, fontes muito férteis para o registro da toponímia, tendo em vista que, se são documentos de concessão de terras, são documentos em que vai haver uma grande diversidade de topônimos, tendo em vista que era necessário referenciar e localizar as terras que estavam sendo cedidas ou doadas. Então, esse sistema ele objetivava tornar as terras produtivas e assim gerar lucro para a coroa portuguesa, além também de proporcionar a povoação das capitanias, no caso, a capitania do Ceará. Então, nas cartas de Sesmarias, em comparação com a toponímia cearense da contemporaneidade. E, com isso, analisar esse movimento histórico de mudança, permanência desses topônimos em um processo analítico diacrônico. Então, nós temos aqui algumas bases teóricas. Eu não vou me alongar muito porque o tempo passa rápido, mas uma das principais é a concepção de língua, que está ancorada na noção de que a língua ela é uma atividade interativa e ela é uma ação no mundo. Portanto, a língua ela é situada, ela estabelece relação com os aspectos culturais, sociais e históricos, e ela é uma ação no mundo, né? Ela não é passiva, que nós utilizamos somente para a comunicação, mas ela gera uma ação no mundo e ela é imbuída de sentidos que vão gerar ações no mundo e é uma atividade interativa. Então, também vamos utilizar todo o estudo elaborado por Dick ao longo dos seus anos como pesquisadora, né? E uma das principais noções da Dick, que são substancialmente importantes para o estudo da toponímia, é de que a língua, ao exercer a função denominativa, ela é essencialmente motivada. E aí nós vamos já para outro pressuposto teórico da grande maioria, acredito que de todas as pesquisas toponímicas, é que se a língua é motivada, ela é motivada por algo. E o que seria esse algo, né? Fatores inúmeros, né? Sejam eles internos à língua ou externos à língua, as questões históricas, socioculturais, ideológicas das relações de poder, enfim. Então, isso também estabelece uma relação com a necessidade de que, em todas as pesquisas toponímicas, nós precisamos estabelecer interfaces, porque se o signo toponímico é motivado, ele é motivado por fatores externos à língua que estão aí no âmbito de outras epistemologias que não da linguística. Então, nesse sentido, nós estabelecemos interface com os estudos culturais, Raymond Williams, estudos sobre identidade, Turt Hall, né? Filologia, linguística histórica, e mais recentemente nós tomamos a decisão de estabelecer um diálogo, interface também com a análise do discurso, no sentido mesmo do conceito de ideologia.
Então, nós estaremos ancorados, né, em todos os pressupostos teóricos de Dick, sobretudo em sua proposta teórico-metodológica de formulação de taxonomias, é, que estão voltadas para a compreensão do sentido dessas motivações, não é? Ordenar as várias significâncias da nomenclatura, conforme Dick fala, criando um padrão terminológico útil para a lexicografia e lexicologia. Então, o nosso corpus, né, ele vai ser composto por topônimos registrados nas 600 cartas de Sesmarias, que estão entre os séculos 17 e 18, e essas cartas elas já foram editadas, já passaram pelo processo filológico de edição, por Eusébio Neri Alves de Souza e Tomás Pompeu Sobrinho, estão disponibilizadas pelo Arquivo Público do Estado do Ceará, a PEC, em CD-ROM. Então, esses dados, né, neste momento, eles estão sendo catalogados, nós estamos realizando a leitura muito minuciosa de cada uma dessas cartas, e eles estão sendo catalogados. Estamos recolhendo ali algumas informações importantes. Após a catalogação desses dados, eles serão organizados em fichas lexicográfico-toponímicas que foram desenvolvidas por Dick também. Então, utilizaremos o método taxonômico, que é dividido em 27 taxas, subdivididas em dois grandes grupos. Os grupos daquelas nomenclaturas que se referem a aspectos físicos e as taxas de natureza antropocultural, né, conforme vocês já devem conhecer. E a partir dessa organização, dessa investigação, de acordo com a taxonomia de Dick, também das contribuições de outros pesquisadores a essa taxonomia, nós pretendemos fazer um processo analítico relacionando essas taxonomias com as questões de memória e identidade, tendo em vista que a toponímia é um elemento da memória, pois tende a se manter em sua função denominativa por longo dos anos. Uma questão que já vai adiantando aí as nossas análises é que nós percebemos que muitos daqueles topônimos que foram registrados nas cartas de Sesmarias lá nos séculos 17 e 18 permanecem ainda na nomenclatura denominativa dos espaços geográficos do Ceará. Só que essa permanência, obviamente, ela vai acontecendo de outras formas, né? Com algumas vai acontecer o que Dick denominou de topônimos transplantados, topônimos que anteriormente, no período colonial, denominavam é, é, espaços geográficos físicos, agora denominam espaços geográficos humanos, né? Antes topônimos que denominavam rios, agora denominam cidades. Então houve esse processo de transplantação desses topônimos. Então nós vamos articular essas discussões da taxonomia com as questões da memória e da identidade para que a gente possa perceber o quanto dessa memória linguística desses povos indígenas que tiveram sua língua violada pelo processo de colonização, que não, nós sabemos não foi violada somente a terra, mas também toda uma cultura e que fez também com que muitas dessas línguas desaparecessem, restando aí como talvez únicos requisitos dessas línguas os topônimos. Então é de nosso interesse, é um elemento da memória desses povos também. Além disso, o ato de nomeação é um demarcador também de identidades, né? Nós queremos compreender quais identidades nós podemos perceber a partir dessa denominação e desse comparativo. Também nós pretendemos compreender as relações de poder que estão envolvidas no ato de nomeação. Não vai dar tempo eu ler completamente, mas nós temos aí o bando de número 10, que foi posto aqui na capitania do Ceará, determinando que fosse feita a troca dos nomes dos bárbaros por nomes da coroa, né, portuguesa do reino. Então, nós também pretendemos perceber essas relações de poder. Resumindo, né, nas discussões preliminares a gente já pode ver que muitos desses topônimos se perpetuaram ao longo do tempo e também aconteceram algumas mudanças, sobretudo no nível morfológico. Então, eu espero ouvir, né, as contribuições de vocês, outros pesquisadores, no desenvolvimento desta pesquisa. Se tiverem alguma dúvida, nos procurem. O nosso e-mail está aqui. Muito obrigada à organização do evento e a todos que me ouviram aqui, mesmo que de forma muito acelerada e muito rápida. Obrigada e tchau, tchau. Você está sem áudio.
Caio, você está sem áudio. Opa, desculpa. Eu agradeci, Elis, pela apresentação, e eu tinha mencionado aqui que a gente não tinha ainda perguntas via YouTube, que eu tinha 2 perguntas para colocar, aproveitando o nosso tempinho aqui ainda. A primeira é se você... Eu recebi a sua tese de doutoramento, e parece ser um projeto também, né, que ela está atrelada, e eu queria saber se vocês pretendem espacializar esses nomes catalogados em algum momento, ou seja, esse banco de dados que vocês estão elaborando, se ele vai ter esse atributo geográfico mais à frente. Seria a primeira colocação que eu queria, se você pudesse explicar. Obrigada, Cairo. É muito importante essa sua observação, porque eu venho da linguística, né? Sou graduada em letras, fiz um mestrado interdisciplinar em História e Letras e agora um doutorado em Linguística Aplicada. Então, a experiência de participar desse simpósio foi muito importante, porque eu vi que é um ambiente de quase que predominância de geógrafos, né? A presença muito marcante de geógrafos. E aí, acompanhando o evento, eu pude aprender também, porque a toponímia ela é uma área de estudos essencialmente interdisciplinar. A gente precisa estabelecer essas interfaces. E eu sempre, durante o trabalho que eu venho desenvolvendo, no mestrado e agora no doutorado, eu sempre estabeleço essa interface de forma muito próxima com a história, com a análise do discurso também, eu estou tentando fazer essa articulação, com os estudos culturais. E eu senti durante o evento que falta a mim essa articulação com a questão da geografia, com a questão da cartografia. E eu confesso que essa é uma coisa que a gente precisa se apropriar e se aproximar um pouco mais. Espero que depois eu possa fazer alguns contatos. Então, de forma que este momento foi muito enriquecedor para a minha pesquisa, para que eu possa ampliar esse meu olhar. Então, o que nós pensamos, assim, como produto final da tese, foi organizar um software, né, obviamente com o mapa do Ceará, para que a gente pudesse organizar essas informações que serão as nossas conclusões e as nossas análises nesse mapa para dar acesso ao público. Então, também eu esqueci de mencionar que como é que a gente vai fazer esse processo comparativo entre a toponímia catalogada nas cartas de Sesmarias e a toponímia da atualidade, né? Nós estamos pensando em utilizar os mapas do Ceará, da divisão político-administrativa de escala 1 por 100 mil. Então, esse momento também, então, esse processo, né, esse movimento comparativo, nós pretendemos fazê-lo dessa forma, utilizando essas duas fontes. Então, é isso. Esse evento foi bom porque nós estamos expandindo esse olhar. Não sei se eu respondi a sua pergunta, né, que é não, nós ainda não estamos pensando esse trabalho assim, dessa forma como vocês, geógrafos, articulam. Isso é muito importante, essa aproximação entre as áreas, entre as epistemologias, para que a gente possa ampliar o nosso olhar e ter uma pesquisa assim, mais eficiente, né? Não, mas o trabalho é importantíssimo, sem dúvida, e parabéns. A gente tem uma colocação aqui do professor Paulo Menezes, que está perguntando aqui no chat para a gente. Elis, parabéns pelo trabalho. Pergunto sobre a toponímia indígena cearense, principalmente a identificação de famílias linguísticas diferenciadas. Isso. Nós temos uma grande questão nesta pesquisa. Durante o mestrado, eu estudei a toponímia indígena do sertão central cearense. E aí eu fiquei muito apegada a essa questão, porque durante todo o evento e também durante os estudos, a gente percebe que muitas dessas escolhas denominativas, elas foram meio que arbitrárias, né, por força de decretos, e a gente viu lá o decreto na era Vargas, né, que ele meio que regulamenta e que ele recomenda o uso de topônimos indígenas. Então, a partir disso, a gente vai vendo que fica até inviável eu pensar essa toponímia como um traço real da identidade desses povos, né, por conta dessas decisões arbitrárias. Mas, com relação ao nosso estudo, tem uma questão muito forte. Nós estamos estudando documentos dos séculos XVI e XVII que precisam referenciar espaços geográficos. Então, nós temos ali um período em que essas decisões arbitrárias, né, sobre a denominação dos espaços, elas não eram ainda tão fortes, né, como foi na história recente do país. Então, nós acreditamos que naquele corpus a gente encontra
material, fonte, né, toponímica, um pouco mais próxima daquilo que era a denominação dada pelos povos indígenas. Então, e isso, professor, é uma coisa que a gente está verificando, né? Porque a pesquisa em andamento está no processo inicial, que a gente percebe que muitas dessas denominações elas vêm das línguas indígenas chamadas tapuias, né? Que muitos historiadores aqui no Ceará, Tomás Pompeu Sobrinho, Sturdat, né, eles denominavam de línguas tapuis porque eram línguas travadas. Então, essa questão, mais uma vez, reforma que não são línguas colocadas, não são topônimos colocados de forma arbitrária, porque elas advêm das línguas tapuias que eram denominadas, né, pelos lusitanos e pelos outros colonizadores de língua travada, porque se diferenciava da língua geral. Então, era a língua dos não civilizados, dos índios não civilizados, os índios que habitavam os sertões. Então, isso fortifica o nosso argumento de que esse corpus, ele favorece essa aproximação ao conhecimento das línguas dessas diversas famílias. Obrigado, Elis, pela resposta. A gente já tem 3, 4 minutinhos, e aí você comentou que era uma pesquisa ainda que está na estágio inicial, né? E você comentou uma coisa na sua apresentação, que é a questão da permanência, né? Que muitos nomes permanecem ainda. Já conseguiram identificar algum motivo que leve a essa permanência, interesses políticos locais, alguma coisa de contexto histórico? Se já foi possível identificar isso? Isso, essa é uma questão, cara, que eu estou muito atenta a isso, é porque desperta assim, em mim um interesse. Aqui no Ceará, nós temos muitas cidades que são denominadas com nomes indígenas. Então, quando eu sou do Piauí, quando eu vim morar no Ceará, eu sempre fiquei me perguntando por quê, né? Sendo que aqui mesmo na região do Sertão Central, que é a região onde eu moro, na cidade de Banabuiú, que tem um nome indígena, nós não temos grupos indígenas aqui nessa região do Sertão Central. Se eu não me engano, só tem um povo, né, habitando aqui nesta região, ali na região de Canindé, salvo engano. Então, eu sempre tive essa curiosidade. E ao longo da pesquisa que eu realizei no mestrado, e agora também, eu tenho percebido que os topônimos que estão permanecendo nessa nomenclatura são nomes que outrora denominaram nomes de acidentes geográficos físicos, sobretudo os rios, né? Nós temos uma ocorrência muito grande de topônimos que denominaram rios e ainda denominam esses rios, mas que passaram a denominar também cidades por onde esses rios passam. Então, nós temos as hipóteses, né, devido à pesquisa estar em estágio inicial, mas a minha hipótese é de que esse aspecto físico que a gente sempre atribui aos povos indígenas, né, a questão da descrição do espaço físico, ele foi muito forte para a permanência desses topônimos. Então, por exemplo, aqui na minha cidade, o nome do rio é Banabuiú. O rio foi barrado, e aqui nós temos o açude arrojado Lisboa, que é a barragem do rio, só que a cidade foi denominada com o nome do rio. E o rio ele tem uma importância imensa, né, para muitas cidades, é o terceiro maior do estado do Ceará, e tem uma importância de subsistência muito grande, né, que geralmente é um traço cultural atribuído aos povos indígenas, né? Descrever por meio da nomenclatura aquilo que tem uma importância simbólica, né, de subsistência e também cultural de aproximação com a terra, né? Então, a minha hipótese é essa, de que esses nomes que denominavam espaços geográficos físicos, eles permanecem por conta dessa força que tem a natureza até hoje na cultura cearense, acredito que brasileira. A hipótese que nós estamos trabalhando é essa, mas muitas águas ainda vão rolar. Com certeza. Bom, te agradeço então, Elis, pela participação, pela explanação e pela resposta às perguntas. E uma boa tarde para você. Obrigada, gente. Muito obrigada pela atenção, viu? E parabéns à organização do evento.